Já te convido a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Quero louvar o Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, podendo adorar Ele com os irmãos, poder servi-lo. Quero agradecer ao pastor Josequiel pela confiança, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe o pastor Juliano também. Muito obrigado, pastor, por nos permitir estar vivendo tudo isso. Eu e minha família, a gente vinha de um grande baque, assim, vamos dizer, né, quando a gente estava chegando na comunidade, que foi o falecimento da minha mãe, mas esse um ano na comunidade ali foi o melhor ano da nossa vida. Então eu agradeço muito ao Senhor, agradeço muito aos irmãos da comunidade que estão aqui nos acompanhando, que nos receberam de uma forma extraordinária. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe todos os pastores que estão aqui presentes, o apóstolo Jader Maretoli, o pastor Alessandro, outros pastores que aqui também estão. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe muito a tua vida, está aqui hoje, pois vamos estar aprendendo com o Senhor, ouvindo a Ele. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Glória a Deus. Então, filhos maduros. O filho maduro é o filho que tem o fruto do Espírito Santo maduro dentro de si mesmo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que o Espírito Santo, ele tem várias tarefas: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Outras coisas também, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem duas coisas também muito especiais que o Espírito Santo faz em nós, que é nos fornecer, construir dentro de nós o caráter de Deus, através do fruto do Espírito Santo, e também nos conceder do poder de Deus, através dos dons do Espírito Santo. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a gente vê que são 9 dons. E quando a gente olha aqui para Gálatas, capítulo 5, a gente vê que são 9 virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. Vê que os dons, que são 9, estão no plural. Mas agora o fruto do Espírito, embora tenham 9 virtudes, está no singular. E quando Paulo fala dos dons, ele termina dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, ele dá a entender que os dons é como se fossem opcionais. Tu vai e busca, tu vai e cava poço, como eu falo para minha esposa. Vai atrás, tu busca, tu pede a Deus. São opcionais e dificilmente alguém terá os 9. Queira Deus que um ou vários de nós tenham os 9 dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas agora, quando a palavra fala do fruto do Espírito, embora sejam 9 qualidades, 9 virtudes, ela coloca no singular. Ou seja, não é opcional. Ou tu tem as 9 virtudes, ou então não é o fruto do Espírito que está em nossas vidas. Da mesma forma que se a gente fosse comer uma banana com os olhos vendados, a gente está ali comendo uma banana e a gente está mastigando, e ao invés da gente sentir aquela textura pastosa na nossa boca, a gente sentisse um suco, seria estranho. Logo a gente veria que não é banana. Ou seja, pode ter gosto de banana, mas basta mudar apenas uma característica e a gente já vê que não é banana. Da mesma forma, o fruto do Espírito. Se não tiver uma daquelas qualidades ali, não é o fruto do Espírito na nossa vida. Pode ser que seja a moralidade, pode ser que seja uma falsa religião, pode ser que seja apenas aparência, como está escrito na palavra do Senhor, que alguns tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Ou seja, pode ser que a gente esteja mascarando algo, sendo que na realidade não é o fruto do Espírito na essência. Mas agora, o filho maduro, ele tem o fruto do Espírito Santo maduro na vida dele: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio
paciência, enfim, tem essas virtudes maduras dentro dele mesmo. E Deus, quando a gente olha para a palavra do Senhor, Deus, ele tem os seus filhos, e o filho maduro não é um filho que vive para si mesmo. Então, de alguma forma, o filho, ele vai servir a Deus e ele vai servir aos irmãos. E quando a palavra do Senhor fala na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que mostra ali as características dos servos de Deus, e ali coloca o bispo e o diácono. Em relação ao bispo, tem uma característica que ele diz assim, que não pode ser neófito, ou seja, não pode ser novo convertido, para que não caia na mesma tentação do diabo, para que não caia no mesmo erro do diabo. E que erro era esse? Era a soberba, a arrogância. Porque se alguém é ali novo convertido, está recém chegando, e daqui a pouco já coloca ele dá um encargo, ou dá a ele uma posição de liderança, pode ser que dentro dele não saiba administrar direito aquilo. Pode ser que tenha um dom, mas ainda assim, mesmo que tenha o dom, não tenha a vocação, por ser ainda novo convertido, não ser ainda maduro, ele pode cair no orgulho, pode cair na arrogância. A gente vê que isso é muito comum em toda a história da igreja, na Bíblia e inclusive nos nossos dias. E aí mais abaixo, quando Paulo fala do diácono, ele diz assim, que primeiramente ele deveria ser experimentado. Ou seja, Deus, antes de nos colocar para fazer algo para ele, para servi-lo em uma posição de maior maturidade, primeiro ele nos experimenta. Romanos capítulo 5, a palavra do Senhor fala que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que Deus quer é nos dar experiências. E sabe, essa experiência em Deus não se trata apenas da gente pensar assim, eu tenho 10 anos de ministério, eu tenho 5 anos no campo missionário, eu já fiz isso e aquilo, eu já abri, já fundei tantas e tantas igrejas. Não é esse tipo de experiência que Deus quer que a gente tenha, mas a experiência que Deus quer que a gente tenha é o caráter aprovado. Como ali Romanos capítulo 5, uma tradução fala experiência e outra fala caráter aprovado. Ou seja, a experiência que Deus quer nos dar é formar em nós o fruto do Espírito maduro dentro de nós. Então, quando a gente olha lá para o fruto do Espírito Santo e a gente vê amor, esse amor não é qualquer amor. Porque para mim, amar minha esposa é muito fácil, amar minha filha é muito fácil, amar os meus amigos é fácil, amar o meu pastor atual é fácil, amar os irmãos da igreja, aqueles que a gente tem mais afinidade, é muito fácil. Mas o amor, então, que é fruto do Espírito, não é apenas esse amor ao qual a gente ama as pessoas fáceis de amar, mas o fruto do Espírito do amor é quando a gente ama os não amáveis, é quando a gente ama aqueles que aos nossos olhos não são dignos do nosso amor. E Jesus fala disso no Sermão da Montanha, dizendo, amar quem te ama é muito fácil, mas agora ama os teus inimigos. Até o ímpio ama quem ama ele, até o ímpio ama os seus amigos, até o ímpio ama os parentes, mas agora ama os teus inimigos. Quando tu tem um amor ao qual tu ama os teus inimigos, pode crer que esse amor não é o teu amor natural, mas esse amor é o amor que é fruto do Espírito Santo. O amor que é fruto do Espírito Santo nos faz amar as pessoas não amáveis. Porque os principais instrumentos de Deus para amadurecer o fruto do Espírito Santo dentro de nós são dois. O primeiro instrumento de Deus é a tribulação, são os problemas, são as dificuldades da nossa vida. E então são os problemas. E o segundo instrumento de Deus para amadurecer o fruto do Espírito dentro de nós são as pessoas problemáticas. Enquanto tem os problemas, o segundo é as pessoas problemáticas, pessoas que fazem de tudo para que a gente não ame elas. Mas aí quando a gente ama então os não amáveis, é aí que a gente passa a fluir de fato no amor de Deus. Quem entendeu até aqui, levanta a mão. Quem entendeu até aqui, levanta a mão. Amém. E a gente vai ver alguns exemplos na palavra do Senhor. Porque na Bíblia a gente vê que também tem uma idade da maturidade. Na Bíblia, a idade de 30 anos era a idade da maturidade. Quando um homem tinha 30 anos, ele poderia ser um mestre e ele poderia também ter os seus discípulos, porque os 30 anos era a idade da maturidade. Quando a gente olha para Números capítulo 4, a gente vê que um levita, ele era separado para o ministério, ordenado para o ministério com 30 anos de idade. Isso no capítulo 4. No capítulo 8 fala de 25 anos ali,
mas ali dá a entender que era como se fosse um aprendiz, como se primeiro ele fosse um ajudante, para depois ele pudesse assim fluir no ministério com seus 30 anos, quando ele chegasse na idade da maturidade. E a gente vê que diversos personagens na palavra do Senhor, eles assumiram um lugar no ministério, no ofício ao qual eles iriam fluir no resto da sua vida a partir dos 30 anos de idade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, você vai lembrar. José, com 17 anos, ele estava ali apacentando ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, e aí o pai disse para ele ir dar uma olhada nos seus irmãos, e ele vai. A maioria aqui conhece a história, enfim, ele vai lá, chega nos irmãos, os irmãos olham ele de longe, e os irmãos olham e dizem bem assim: olha lá está vindo o sonhador, vamos matar ele. O texto fala isso, que eles falam entre si, eles dizem assim, ó, vamos matar ele. Isso é muita maldade, sim ou não? Muita maldade. Vê que o coração deles estava sendo semelhante ao coração de Caim, um coração que mata os irmãos. E eles não estavam falando de matar alguém que estava fazendo mal para o seu irmão, mas eles estavam falando de matar o seu irmão. Muita maldade. Então, vocês sabem, jogaram ele num buraco, depois tiraram ele do buraco, venderam ele como escravo. José estava lá trabalhando como escravo, ele estava na casa de Potifar, e a gente vê que ali, primeiro, antes disso, os irmãos vão e roubam a túnica dele, que uma tradução diz que era uma túnica de várias cores, outra tradução diz que era uma túnica de manga longa, que os irmãos tomam dele, e porque eles, quando viram o pai dando aquilo para José, e eles não tinham algo igual, não que eles não tivessem a sua roupa, não que eles não tivessem a sua túnica, mas aquela túnica chamou mais a atenção deles, então eles se desgostaram. Eles foram lá, tiraram a túnica de José. E a túnica colorida que chama a atenção dos irmãos, ela simboliza os dons de Deus na nossa vida, simboliza o ministério que Deus nos dá, simboliza uma vocação que Deus nos dá, que muitas vezes quando a gente está em algum momento desempenhando o nosso ministério, desempenhando ou fluindo no dom que Deus colocou na nossa vida, muitas vezes os irmãos são edificados. Isso chama a atenção de vários irmãos. Alguns, quem sabe, às vezes acabam ficando com ciúmes, outros acabam ficando com inveja, porque isso é obra da carne, e nós, mesmo sendo crentes, nós ainda somos carne, mas ao mesmo tempo somos espírito, e nós precisamos mortificar a nossa carne. Só que os irmãos de José não estavam mortificando a sua carne, então eles quiseram mortificar José por causa da inveja, por causa dos ciúmes. Enfim, continuando a história, José foi vendido como escravo e ele estava lá servindo na casa de Potifar, e a gente vê que a esposa de Potifar vê que José é belo e ela tenta seduzi-lo, e a Bíblia mostra que a cada dia ela tentava ele, e José sempre evitava ficar próximo a ela, José sempre fugia, José sempre dizia para ela que não, até que um dia José chega na casa de Potifar e não tinha nenhum servente lá, e aí a mulher vê que ela está sós com ele, ela vai e agarra ele, e a Bíblia diz que José conversa com ela, diz que ele tinha autoridade sobre tudo, menos sobre ela, que ela era esposa do seu Senhor e que ele não pecaria daquela forma contra o seu Deus. Aí a Bíblia diz que José sai correndo e na mão dela fica a capa, e outra tradução diz que ficou o manto na mão dela. Aquele manto, a Bíblia não fala a cor, porque não chamava muito a atenção dos homens, mas ficou ali na mão dela. E aquela mulher que serviu como um meio de tentação na vida de José, aquela mulher simboliza o diabo, porque o diabo, ele não se preocupa muito com os nossos dons, porque no final muitos dirão no dia do juízo: profetizamos em teu nome, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso e aquilo no teu nome, e tudo isso é dom, é ministério. Só que Jesus dirá para vários: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o diabo teve êxito na vida destes. Por quê? Porque o diabo conseguiu tirar a segunda veste, e a segunda veste é a santidade. Porque a santidade pode não chamar a atenção dos irmãos, mas a santidade chama a atenção de Deus, e a santidade chama a atenção do diabo. O diabo não teme ministério, o diabo teme santidade. Porque às vezes, por incrível que pareça, ele até prospera alguns, porque ele sabe que muitas vezes o sucesso ministerial acaba cegando os homens, e os homens acabam achando que o sucesso ministerial
simboliza ou é uma prova da aprovação de Deus, mas na realidade não é. Deus só aprova aquele que tem dentro de si o fruto do Espírito Santo maduro, uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. José estava ali a sós com ela, José estava a sós com o pecado, mas ele demonstrou que a virtude do Espírito, que é a fidelidade, estava amadurecida dentro dele. Como é que tu te comporta quando tu está sós com o pecado, quando tu está sós com o teu celular, quando tu está longe dos olhos dos homens, longe dos olhos do teu pastor, da tua mulher, do teu marido, longe dos olhos dos irmãos da igreja? Como é que tu age? A fidelidade está lá. Deus enxerga a fidelidade no fundo do teu coração. Quando muitas vezes tu vê um irmão sendo honrado, o que Deus vê no teu coração? Deus vê alegria, tu celebrando a vida do outro, ou Deus enxerga no teu coração ciúmes, inveja, inimizade, porfia, discórdia, tantas coisas? O que Deus enxerga dentro de ti? O filho que é maduro, ele é fiel, sendo visto ou não sendo visto. Ainda que Deus piscasse, ainda que Deus tosquenejasse, embora a Bíblia diga que Deus não tosqueneja, ainda assim, se Deus piscasse, aquele filho permaneceria fiel, mesmo que Deus fechasse os seus olhos, mesmo que Deus fechasse os seus 7 olhos, ainda assim, aquele filho permaneceria fiel. Quem tu é? Quem tu é quando olhos humanos não te veem? A fidelidade permanece na tua vida? O fruto do Espírito, a qualidade da fidelidade permanece na tua vida? A veste da santidade continua intacta sobre ti, ou o diabo acaba tomando de ti? Enfim, José então foi preso, a mulher caluniou ele, né? Ele foi preso. Aí a Bíblia diz que ele ficou preso lá, até que um dia ele decifrou alguns sonhos ali, inclusive o faraó sonhou, e ele então, depois que decifrou o sonho de faraó, ele se tornou governador do Egito. E a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. E aí, como vocês conhecem a história, José então, como governador, ele estoca alimentos durante os 7 anos de prosperidade que teve na terra do Egito. Aí a Bíblia fala que passam 2 anos de fome, de seca. E aí um homem chamado Jacó, que tinha 12 filhos, e estava com saudade de um filho, porque seus 10 filhos, que eram mais velhos na época, disseram que o seu 11º filho estava morto. Trouxeram uma túnica manchada de sangue e disseram para ele que estava morto, e aquele homem estava de luto já há cerca de 22 anos. Aquele homem estava de luto com saudade do seu filho. E aí chegam aqueles 10 irmãos, chegam lá no palácio, lá no lugar onde estava José, e José olha e José reconhece os seus irmãos, aqueles que quiseram matá-lo, atiraram ele num buraco, aqueles irmãos que venderam ele como escravo, aqueles irmãos que deveriam amá-lo, que deveriam protegê-lo porque eram mais velhos do que ele, mas fizeram tudo o contrário, feriram ele, enfim, feriram ele não apenas por fora quando ele caiu dentro daquele buraco, mas principalmente feriram o coração de José. José enxerga, reconhece eles, mas eles não reconhecem José, porque José está ali vestido como um egípcio, está ali com um correntão de ouro no seu pescoço, como uma autoridade. E aqueles homens ali estão humilhados, pedindo comida. José testa eles durante um tempo, e aqueles homens ali, por um momento José se esconde, aqueles homens começam a conversar uns com os outros, e eles dizem assim, ó, tudo isso está acontecendo porque a gente agiu mal com o nosso irmão José lá no passado, é por isso que a gente agora está aqui aflito, a gente está preso aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. José vê que aqueles irmãos estão pelo menos com um pesar no seu coração, e José chora atrás de uma porta. José se emociona e começa a chorar, até que José testa eles mais um pouco. Enfim, eles trazem lá o 12º filho de Jacó, que era Benjamim, e esse era irmão 100% de José, tanto de pai como de mãe. José então recebe aquele irmão ali, tudo bem, e José por um momento não se aguenta, ele manda todos os servos saírem da sala, e a Bíblia diz que o choro de José se ouvia de longe, e até no palácio de Faraó, que era mais distante da casa de José, se ouviu falar sobre o choro de José. José se deu a conhecer aos seus irmãos ficaram assustados, quem sabe pensaram, é agora que José vai acabar com a gente, José vai se vingar. Mas José disse bem assim, ó, fiquem tranquilos, o meu pai ainda vive, eu sou José sim, que vocês venderam como escravo,
Mas fiquem tranquilos, não foram apenas vocês que fizeram tudo isso comigo, mas tudo isso foi a mão de Deus, porque Deus queria que eu salvasse vidas. Deus queria que eu salvasse vidas, é isso que está escrito no texto. O filho maduro, ele é instrumento de Deus para salvar vidas, mas ele só pode salvar vidas quando ele consegue receber o mal e ele vê que aquele mal é um instrumento de Deus para realizar um bem dentro dele. A gente só é maduro quando a gente consegue amar quem não é digno do nosso amor. A gente só é maduro quando a gente consegue perdoar o imperdoável. Quando a gente consegue perdoar os irmãos. Tu só te torna maduro quando tu tem alguém a quem tu precisa perdoar. E Deus vai nos dar essa experiência. Senão Jesus não diria assim, vocês só vão ser perdoados se vocês perdoarem. Vocês só vão ser perdoados no céu se vocês perdoarem na terra. E Deus vai te dar essa experiência se tu não teve essa experiência ainda. Porque Deus quer que tu amadureça. Isso não é uma maldição que eu estou lançando sobre a tua vida, mas Deus vai te dar essa experiência de tu perdoar o imperdoável, de tu perdoar os imperdoáveis, porque José fez isso. E José chorava profundamente. 22 anos José estava com seu coração ferido. Quem sabe ele estava vivendo ali o dia a dia e parecia que ele já tinha esquecido. Mas lá de vez em quando aquele espinho na carne, assim como na vida de Saulo, ia lá e cutucava ele. Quem sabe tu precisa perdoar os irmãos. Quem aqui já congregou em mais de uma igreja, levanta a mão. Quem aqui já congregou em mais de uma igreja, levanta a mão bem alto aí. Glória a Deus por isso. Quem sabe é hoje o dia de tu perdoar os teus irmãos. Porque quando a gente não perdoa os nossos irmãos, a gente tem, preste atenção, olhe para cá. Quando a gente não perdoa os irmãos, a gente tem grandes chances de nós sermos os desigrejados de amanhã. Eu tenho vários amigos que eu vi cantar, eu vi pregar, eu vi servir, ser líder de jovens, que hoje estão desigrejados. Homens que eu vi fluir, serem usados, e tu conversa com eles e tu consegue ver Deus na vida deles, mas eles não estão congregando. Qual é o maior problema do desigrejado? Não é porque ele não participa da Santa Ceia, não é porque ele não entra num prédio para cultuar, porque em alguns países não tem igreja. E alguns irmãos não podem tomar Santa Ceia em comunhão com os irmãos, não podem congregar porque não tem igreja. Mas qual é o maior problema do desigrejado? É porque o desigrejado, ele não está praticando o amor aos irmãos. Porque quando tu não congrega, tu não está amando os irmãos. Por mais que tu conheça a palavra, pode ler a Bíblia, mas quando tu não consegue ficar 1h30, 2 horas dentro de um prédio ouvindo a palavra de Deus, adorando com outras pessoas que professam a mesma fé que tu, quando tu não suporta fazer isso, tu não está amando os irmãos. E a Bíblia diz em 1 João que quando a gente não ama o nosso irmão a quem a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus a quem a gente não vê? Logo, o nosso amor não é uma verdade. O nosso amor por Deus não é verdadeiro. E aí a gente deixa de praticar os 2 principais mandamentos, que é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quem não está congregando, quem não está dentro de uma casa congregando com os irmãos, não está praticando o amor aos irmãos e não está amando a Deus verdadeiramente. Então isso é muito grave. Chegou o dia de tu perdoar os teus irmãos. Tu só vai conseguir florescer no novo ministério que tu está, na nova casa que tu está, se tu perdoar os irmãos do passado. É necessário perdoar os irmãos do passado se tu quer amadurecer. Se tu não perdoar os irmãos do passado, tu ainda não amadureceu. Tu ainda está sendo um menino na fé. Está sendo ainda uma menina na fé. Porque o filho maduro de Deus, ele perdoa como Deus perdoa. Ele ama como Deus ama. Se você não perdoou ainda, você não está perdoando como Deus, não está amando como Deus. Porque isso é fruto do Espírito. Isso mostra que o fruto do Espírito Santo não está maduro dentro de ti. Logo, tu ainda não é um filho maduro. Ainda está sendo menino. Mas por que Deus quer tanto que a gente perdoe? Primeiro, porque a gente foi perdoado por coisas piores. Eu ofendi a Deus, eu tenho 33 anos. Eu ofendi a Deus com a minha vida durante 20 anos, porque eu me converti com 20 anos. A maior parte da minha vida eu ofendi a Deus, e não de falar coisas horríveis para Deus, mas pela vida que eu vivia, porque eu vivia em pecado, eu não conhecia Cristo.
Eu ofendi a Deus a maior parte da minha vida, 20 anos da minha vida eu ofendi a Deus. E quando eu cheguei na casa de Deus, cheio de promiscuidade na cabeça, no coração, cheio de inveja, de amargura, cheio de ressentimento, quando eu cheguei na casa de Deus com a cabeça cheia de imoralidade sexual, cheio de pornografia, quando eu cheguei na casa de Deus todo sujo, cheio de pecados, lá estava Deus de braços abertos, pronto para me receber. Perdoe porque você foi perdoado. Ame porque Deus te ama, mesmo que tu era inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então Deus não te amou quando tu te converteu, Deus te amou quando tu estava lá no pecado, fazendo coisas terríveis. Deus te amou lá. Deus te amou lá. Deus te amou lá. Então ame como Deus ama, perdoe como Deus perdoa, se tu quer ser um filho maduro para Deus. A gente vê que Davi, ele foi ungido rei dentro de casa. Seus irmãos não compreendiam ele, enfim, vocês sabem que quando ele foi enfrentar o gigante lá, o seu irmão mais velho não entendeu ele, enfim, insultou a ele. Mas a gente vê que depois que ele foi ungido rei dentro da sua casa, ele foi ungido como futuro rei, e tinha o rei atual que era Saul. Enfim, depois que ele derrotou o gigante, a Bíblia diz que ele se saía prudentemente em todas as guerras, e aí as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul, quando ouviu isso, Saul ficou cheio de inveja e de ciúmes, que é obra da carne. Saul então começou a perseguir Davi, e não era a perseguição de falar mal na internet, não era a perseguição de não curtir a foto do Instagram, de não seguir mais no Instagram. Não é essa a perseguição. A perseguição era bater na porta da casa de Davi e querer matar até mesmo os seus familiares. Porque a Bíblia mostra em 1 Samuel, no capítulo 22, que a família de Davi foi até para a caverna de Adulão. Ou seja, Davi estava fugindo porque Saul queria matar tanto Davi como a família de Davi. Então era uma perseguição de morte. Aquele que era o líder de Davi, aquele que deu oportunidades para Davi dentro do palácio, porque Davi tocava harpa para Saul quando ele ficava possesso por espíritos malignos. Davi tocava, Saul se sentia aliviado. Mas por alguns momentos Saul pegava aquela lança e tocava em Davi. Davi rápido se desviava, né? Como quem está orando ali por alguém que tu sabe, está vendo que está possesso por espíritos malignos. A gente não ora de olho fechado, né? Mas quando a gente vai orar por alguém, para a pessoa ser liberta, a gente olha com os olhos abertos. Davi estava tocando harpa, mas não estava de olho fechado, estava com os olhos abertos, porque ele sabia que era uma batalha ali. Então Davi desviava e aquela lança cravava na parede. De tão forte, tamanha era a ira de Saul contra a vida de Davi. Enfim, Saul perseguiu Davi mais de 10 anos. Davi teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 2 vezes. Enquanto Saul estava na caverna ali, aliviando a barriga, os soldados de Davi estavam na volta ali e disseram para Davi: olha aí a oportunidade que Deus te deu. Se fosse hoje, talvez até em línguas e profetizar, eles iriam fazer do lado de Davi, dizendo: olha aí, Deus te entregou o teu inimigo na palma das tuas mãos, acaba com ele, Davi, acaba com ele, Davi. Davi cortou só uma pontinha da capa e ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Ele pode estar afastado, pode estar cheio de ciúmes, cheio de inveja, cheio de ira, mas se ele ainda está vivo. Davi não falou isso com essas palavras, mas eu digo, em Eclesiastes está escrito: e há esperança para todo vivente. Há esperança para todo vivente. Se ele ainda estava vivo, ele poderia se arrepender e se voltar para Deus. Em outro momento, Saul estava dormindo e a lança estava cravada do lado da cabeça de Saul. E Davi foi pé por pé, que nem um gato, pegou aquela lança e pegou o jarro de água de Saul, se afastou e deu um grito: Saul, olha aí, olha aqui, ó, olha a tua lança, olha aqui o teu jarro de água. Se eu quisesse, eu tinha acabado contigo de novo, mas eu não quero o teu mal, rei. E Saul, por um momento, disse: meu filho Davi. Davi amava Saul. Davi tinha Saul como um filho ministerial, como um filho. Davi tinha Saul como um pai. Davi tinha Saul como um pai. E Saul chamava Davi de filho. Até que Saul morreu. E o homem que matou Saul se jogou numa lança, mas o homem foi lá e acabou com Saul. Esse homem foi correndo até Davi, era uma amalequita, e ele disse para Davi: Davi,
Saul morreu, Jonatas também. E Davi perguntou: como é que tu sabe? É porque Saul pediu para eu matar ele, eu fui lá e acabei com ele, eu matei ele. A Bíblia diz que na hora Davi mandou acabar com aquele homem, porque Davi amava Saul, Davi amava Jonatas. E não só isso, Davi também jejuou e colocou os outros homens a jejuar. E Davi escreveu uma música. Davi escreveu uma música em homenagem a Saul, em homenagem a Jonas. Davi amava Saul. Davi amava Saul e Jonatas. Davi amava eles. Mesmo sendo perseguido, ainda assim Davi amava Saul. Davi amava o seu perseguidor. E aí tu ama as pessoas que te perseguem, tu ama as pessoas que te perseguiram. Tu ama o teu antigo pastor, aquele que cuidou da tua vida por um tempo, foi teu líder, quem sabe falhou contigo, quem sabe te machucou, mas tu ama ele. Deus quer que tu ame ele. Deus quer que tu ame ele. Quem sabe tu saiu daquele lugar chutando balde dizendo: isso daqui não é igreja, isso daqui é seita, isso daqui está tudo errado, esse evangelho não é o verdadeiro, não sei o quê. Mas preste atenção aqui, olhe para cá e preste muita atenção. Um falso pastor dá um falso pasto para falsas ovelhas e ele pastoreia uma falsa igreja. Falso pastor dá um falso pasto para falsas ovelhas e ele pastoreia uma falsa igreja. Se realmente tudo era errado lá, olhe para cá. Se realmente tudo era errado lá, olha para ti hoje e encara a tua realidade. Tu está sendo uma falsa ovelha? Tu está sendo uma falsa igreja? Entenderam o raciocínio, sim ou não? Se tu é um filho verdadeiro, se tu é uma ovelha verdadeira, então provavelmente não era tudo falso lá. Não era tão ruim assim lá. Estão entendendo, sim ou não? É que nem sempre o lugar que a gente nasce é o lugar que a gente cresce. A gente nasce no hospital, mas a gente não cresce lá, a gente não vive lá. E a palavra de Deus diz: um semeia e outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ame os teus antigos líderes, ame. Podem ter falhado contigo, podem ter feito coisas terríveis contra a tua vida, mas a Bíblia diz, Jesus ensinando, que a gente tem que amar até os nossos inimigos. E pode ser que os teus antigos líderes nem inimigos teus sejam, são os teus irmãos, e tu precisa amar. Não seja um irmão Caim, mas seja um irmão Abel. Um irmão Caim, ele mata o seu irmão. Um irmão Abel, ele morre, mas ele deixa o seu irmão vivo. Ele se sacrifica, mas ele não revida. Ele se sacrifica para que o irmão tenha mais tempo de vida, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender. Quem é tu hoje? Tu é aquele que mata o irmão, que guarda rancor, mágoa, ressentimento no teu coração? Um filho imaturo? Ou tu é um filho maduro que perdoa, que sacrifica o teu eu, a tua carne, que sacrifica a tua mágoa, que sacrifica todo o teu ódio, que sacrifica tudo isso dentro de ti e tu libera o perdão? Deus quer que tu seja um filho maduro, um filho que ama os não amáveis, um filho que perdoa o imperdoável. E filho maduro não é apenas um filho mais velho, porque na parábola do filho pródigo, o filho mais velho era imaturo, porque ele não se alegrou quando seu irmão mais novo voltou. O filho mais velho nem sempre é mais maduro. Pode ser que tu esteja há muitos anos na igreja já, mas pode ser que até hoje tu não amadureceu ainda. Tu te alegra quando os novos convertidos se arrependem, tu te alegra quando um irmão que estava afastado volta, tu te alegra quando aquele que te feriu, te machucou, ele volta para Cristo, tu te alegra, tu dança, tu pula, tu sorri, ou tu ainda guarda a mágoa no teu coração, ainda diz: esse meu irmão aí, esse teu filho aí, Deus, estava perdido, estava lá na prostituição, fez isso e aquilo. Tu é um filho mais velho ou tu é um filho mais maduro? Quem tu é hoje, um filho mais velho ou um filho mais maduro? Deus quer que tu seja um filho mais maduro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Seja um filho maduro. O filho maduro tem o fruto do Espírito Santo dentro dele, amadurecido. Ele ama os não amáveis. Ele perdoa o imperdoável. Ele tem benignidade, ou seja, ele deseja o bem. Ele tem bondade, ou seja, ele faz o bem. Ele tem paciência, porque a Bíblia diz que o forte suporta o fraco. E que forte é esse? É o filho mais maduro. Suporta quem fala mal, suporta quem está te ferindo, suporta.
suporta, ama os não amáveis, perdoa o imperdoável. Hoje é o dia de Deus curar o teu coração, porque Ele não quer que tu seja uma falsa ovelha, Ele não quer que tu te perca, porque se a gente não perdoar, a gente não é perdoado, e se a gente não é perdoado, a gente não é salvo. Entende? A tua salvação está em jogo. Não se trata de um ministério, não se trata de um futuro brilhante ou não, mas se trata de um relacionamento eterno com Deus. Deus só vai te ter lá na eternidade se Ele enxergar um amor verdadeiro no teu coração, um amor divino no teu coração, que perdoa o imperdoável e ama o não amável. Ah, mas como é que isso é possível? Jesus crucificado, Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o mal que fazem. Aqueles que perfuraram as mãos dele, aqueles que fizeram de tudo para ele ser crucificado. Ah, mas Jesus não conta, Jesus era Deus. Estevão, sendo apedrejado, ele quase repetiu as palavras de Jesus. Vendo o céu aberto e Cristo de pé, ele não disse assim: ó Senhor, fere nos queixos os meus inimigos. Ele não disse isso. Ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Perdoa o imperdoável, ama os não amáveis. Não exclua as pessoas da tua vida. Tu está ouvindo o evangelho, tu não está ouvindo uma palestra de coach. Porque o coach diz: exclui da tua vida, manda para longe, não sei o quê. Mas a palavra do Senhor diz: ama os teus inimigos. Perdoa, porque quando tu é ferido, quando tu é perseguido, tu é um bem-aventurado. E Deus está te amadurecendo. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar problemas para nos amadurecer. Sempre que acontecer algo terrível contra a tua vida, que alguém fizer, saiba que essa pessoa está sendo instrumento de Deus para tu ser um filho maduro. Tenha olhos abertos, enxergue tudo como uma oportunidade de Deus fazer de você um filho maduro. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Espero que no momento certo, se tu precisar perdoar alguém, algum dia tu lembre dessa mensagem. E lembre, é uma oportunidade. Deus está me dando a oportunidade de ser um filho maduro para Ele. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Glória a Deus. Quero estar orando pela tua vida. Rapidamente, para não tomar muito tempo, vem aqui à frente, tu que sabe que precisa perdoar alguém, tu que sabe que tem uma pessoa muito difícil de amar, mas tu quer amar a partir de hoje. Venha rápido, não te detenha. Tu sabe que foi contigo que Deus falou, tu sabe. Não sei se é algo na família ou no ministério que tu estava, se é alguém no teu trabalho, se é alguém na faculdade, na escola, alguém muito difícil que tu precisa amar, que tu precisa perdoar. Não sei se foi um abuso, um abandono, não recebeu o amor que tu achava que era digno de receber dos teus pais e recebeu rejeição. Tem alguém aqui que quer vir aqui à frente e receber essa oração? Alguém? Vamos orar todos juntos. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de poder amadurecer, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que possamos ter bons olhos, Pai, assim como José teve, Pai. Que José viu, Pai amado, tudo aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. Ele chorou profundamente, mas ele disse que não era apenas eles, mas tudo era a tua mão, guiando ele, Pai amado, por mesmo situações difíceis, Pai, porque ele seria um instrumento do Senhor para salvar vidas. E José foi um instrumento do Senhor para que muitas pessoas não morressem de fome e para que muitas pessoas conhecessem o Deus dos céus. Em nome de Jesus, Pai, nos faz como José, instrumentos de salvação para outros, Pai. Mas para isso a gente precisa perdoar irmãos, perdoar familiares, perdoar pessoas, Pai. Nos ajuda a sermos fortes, maduros, Pai, pois os maduros perdoam, os maduros amam os não amáveis, os maduros perdoam aquilo que é imperdoável, Pai, porque os maduros são segundo o teu coração. Senhor, obrigado por essa oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor, mesmo que na simplicidade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor para sempre, em nome